Aqueles que trouxeram Bíblia, abram em carta de 1 Coríntios, capítulo 5. Essa palavra é uma palavra que o Senhor falou ao meu coração na segunda-feira, quando a gente estava conversando com os homens aqui, no Café com Fé. E eu queria compartilhar com os irmãos, noite de Páscoa. 1 Coríntios, nós vamos ler de início só 3 versículos, 6, 7 e 8. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Vamos lá? Senhor, que essa palavra fale ao nosso coração. E que o teu nome seja glorificado, Senhor meu Pai, através deste momento. Porque não tem sentido, Senhor, que o teu nome não seja glorificado neste momento, por ocasião deste culto. Então fala ao nosso coração. Esconda-me atrás da cruz do teu Filho amado Jesus, e as pessoas sequer se lembrem de mim, mas lembre-se do teu senhorio. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vejam, domingo passado, nós tivemos aqui o nosso momento de celebração de Santa Ceia, onde falei das orientações do apóstolo Paulo, não só quanto à celebração, mas quanto ao exame que nós deveríamos fazer para que pudéssemos celebrar a Santa Ceia. A Páscoa, ela é a data mais importante do calendário judaico e diria também cristão. Mas a celebração do cristão não se trata de mera extensão da celebração judaica, estabelecida lá no Velho Testamento. Ou seja, o cristão da nova aliança, estabelecida em Cristo Jesus, não está mais obrigado à literalidade daquilo que está em Êxodo 12. De modo que nós não temos mais que imolar o cordeiro, como eles imolaram. Nós não temos mais que comer pão sem fermento, como eles comiam. E nem temos que comer ervas amargas, como eles faziam. Mas no caso, o apóstolo Paulo, ao nos orientar quanto à celebração da Páscoa, aproveita um momento específico que estava acontecendo na igreja de Corinto, onde se vê relatado um caso de imoralidade de um filho que estava se deitando com a mulher do seu pai, com a sua madrasta, e a comunidade, ou seja, a igreja, estava vendo tudo isso acontecer e não fazia nada, ficava calada. E passa utilizando uma tipologia bíblica do Velho Testamento, estabelecida lá em Êxodo 12, a explicar justamente sobre o conceito por detrás dessa celebração da Páscoa. Notem, a igreja de Corinto, acredito eu, não tinha nenhuma dificuldade em entender aquilo que Paulo estava falando. E acredito que nós também não, desde que nós consigamos fazer um paralelo entre a aliança estabelecida por Deus com o seu povo, lá em Êxodo, na libertação da escravidão do Egito, retratada em Êxodo 12, e a nova aliança estabelecida em Jesus. Nós vamos hoje procurar trabalhar com 2 textos paralelos, tá? Um do Novo Testamento, 1 Coríntios 5, e depois você for rápido, aí você já marca na tua Bíblia, tá? Êxodo 12, nós vamos olhar os 2 textos. Queridos, não sei se vocês se lembram, lá no Egito, o Senhor estabeleceu a Páscoa aos judeus. Isso está lá no versículo 14 de Êxodo 12. O Senhor estabeleceu a Páscoa, ordenando sua celebração anual ao povo. Isso está de forma clara lá em Êxodo 12. Pois bem, foi justamente por ocasião desta comemoração que Jesus estabeleceu durante a festa da Páscoa, quando celebrava com os seus discípulos
a celebração da Santa Ceia, deixando bem claro, de uma forma maravilhosa, aquilo que João Batista já havia nos antecipado, anunciado que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá em João 1:29. E com o seu corpo, pão, e com o seu sangue, vinho, a libertação da escravidão do pecado, do Egito, inaugurando uma nova aliança, onde não mais seríamos escravos, mas filhos de Deus, alcançando vida eterna. Notem, queridos, que não foi só por essa ocasião, ou seja, da celebração da Santa Ceia, que Jesus apontou a verdade a respeito da sua carne e do seu sangue. Se não, vejamos aquilo que está relatado em João 6. Eu vou ler para vocês. João 6, verso 51 diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Verso 53. Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Agora, entendam uma coisa. Nós não podemos, porque vivemos à luz da nova aliança, simplesmente descartar o Velho Testamento. Pois eu queria que vocês entendessem que o Velho Testamento, ele ilustra o Novo Testamento, e o Novo Testamento, ele explica o Velho Testamento. Ele não é uma coisa que o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento são deuses diferentes, é o mesmo Deus. E eles se complementam em termos de estudo da palavra. Nós não podemos analisar pura e simplesmente as coisas soltas, tá? Pegando texto fora de contexto para virar pretexto. Embora nós não tenhamos que comemorar a festa da Páscoa da maneira literal, como o Velho Testamento determina, há uma celebração a ser feita. E essa festa não é anual, essa festa não é mensal, essa festa não é semanal, mas é uma festa contínua, que se celebra através do nosso estilo de vida, de uma forma que vivemos Jesus e compartilhamos com os outros esse Jesus que nós vivemos. O Senhor Jesus muda aquela festa ritualística existente entre os judeus e transforma numa festa, e ele fala pura e simplesmente da Santa Ceia como uma celebração em sua memória, mas ele inaugura dizendo: a celebração da Páscoa a partir de hoje é através da vida de vocês, e isso não é uma vez por semana, isso não é uma vez por mês, isso não é uma vez por ano. A festa da Páscoa cristã é uma festa atemporal, não por estar fora do tempo, mas por ser constante, acontece a todo momento e de forma ininterrupta. Por isso que quando a gente vê essa festa da Páscoa, nesse dia, a gente tem que entender, tá? Não estou falando para você descartar, mas você tem que entender à luz do Evangelho, da Nova Aliança, aquilo que o Senhor está explicando para nós. No caso, Paulo, não o de Tarso, mas o Paulo Mota, que é de Cando Mota, até combina, né? Estava falando para nós aqui a semana passada. Ele nos expôs uma carta de Colossenses e apontou aquilo que está no capítulo 2, versículo 16 e 17. Ele leu com nós a semana passada. Olha lá. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas que aconteciam no passado, essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Lembram? Ele utilizou, inclusive, uma analogia para explicar a respeito da sombra.
Vamos supor que exista uma luz atrás de mim aqui, e por causa dessa luz, na frente vocês veem um reflexo da minha sombra. A sombra não é exatamente a minha pessoa, ela não tem pele, ela não tem o mesmo efeito 3D, mas dá para ter uma noção com base naquilo que é projetado. O que temos que entender é que aquilo que resta apontado no Velho Testamento é a visão, o lugar de revelação que se tinha da sombra após aquilo que estava sendo refletido. É como se a imagem fosse aqui, ó, na frente de Dionísio, e não atrás. Já o lugar da revelação que nós temos hoje é a sombra do que é. Nós já vemos o objeto daquilo que está sendo refletido. E a realidade, pelo que resta apontado em 1 Coríntios, da Páscoa, é Cristo. Esse é o nosso Cordeiro Pascal. Então aquela visão é aquela visão refletida na frente, né, do Velho Testamento. A visão que nós temos é de hoje e de trás. Eu já estou vendo Cristo na minha vida. Cristo já faz parte da minha existência. Ou seja, não que ele não existisse antes, mas foi revelado de uma forma tremenda naquela cruz e naquela ressurreição. Ou seja, no Velho Testamento se vê a figura que se cumpriria no futuro. Observe o que aponta João 3, 14 e 15. Olha só. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. É Jesus falando. Para que todo que nele crer tenha vida eterna. Se vocês forem lá no livro de Números, capítulo 21, vocês vão ver retratado lá que o povo estava saindo do Egito, atravessando o deserto, e estavam o quê? Reclamando das coisas, reclamando de Deus, reclamando de Moisés. Naquele momento, Deus manda serpentes no deserto. E essas serpentes começam a picar as pessoas, e as pessoas morrem. Essas pessoas vão até Moisés, falam da situação e pedem a misericórdia de Deus. Moisés fala a Deus e Deus dá para ele dizendo o seguinte, ó: construa uma serpente de bronze e coloca como se fosse numa estaca, e daí as pessoas, ao serem picadas, ao olharem para ela, para essa serpente, ficarão curadas. Aqueles que não olharem morrerão. Entendam, queridos. De igual modo, o Senhor Jesus se fez pecado por nós, assumiu o lugar de maldição, pois foi pendurado no madeiro. Quando a Bíblia diz que todo que olhar a serpente seria curado, receberia o antídoto para o veneno, ela está apontando simbolicamente a mesma coisa. Todo aquele que olha para Jesus, reconhece a sua obra, e o que ele fez, recebe o antídoto do pecado, a salvação. Vocês estão entendendo? Ou seja, aquilo que está no Velho Testamento não é estranho ao Novo Testamento, e o Novo Testamento não é estranho ao Velho Testamento. Jesus é não só a figura, mas o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que num sacrifício substitutivo morreria em nosso lugar. Agora não como sacrifício de proteção, de libertação do Egito, mas sacrifício para nos libertar de uma vez por toda da escravidão do pecado, que fazia separação entre o homem e Deus. Essa é a obra completa de Cristo. Queridos, o próprio Senhor Jesus diz que para que nós examinemos a Escritura, pois ela dá testemunho dele. A Escritura toda a Bíblia converge para Jesus. Se eu pegar o Velho Testamento, converge para Jesus. Se eu pegar as cartas paulinas, converge para Jesus. Toda a Bíblia converge para Jesus. Ele é o centro, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a razão de nós estarmos aqui. Temos que entender que toda a mensagem de Páscoa gira em torno da pessoa de Jesus, da obra que Ele fez e de como nós devemos nos relacionar com Ele. É justamente essa, digamos, correção de rumo que Paulo está falando para a igreja de Coríntio
no 1 Coríntios capítulo 5. Essa é a verdade que Paulo está falando. A correção de rumo daquilo que estava acontecendo na igreja. Vejam, Paulo, no texto que lemos, nos fala de forma clara que toda ação espelhada em Êxodo 12, no que diz respeito à celebração da Páscoa, está revelada em Jesus ao chamá-lo de Cordeiro Pascal. No caso, toda afirmação que Pedro já fez a respeito de nós, e isso está lá em 1 Pedro 2,9, se você procurar, você vai encontrar lá, ó, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. São as mesmas coisas que Deus anunciou em Êxodo 19, quando a nação de Israel saiu do Egito e foi ao Sinai. Se você procurar, você vai encontrar a mesma coisa a partir do verso 6. Ou seja, o povo de Deus, antes de ser liberto, estava sob o domínio de Faraó. Mas a noite de Páscoa é a noite de libertação, onde todos saem de debaixo do domínio de Faraó, que na tipologia representa Satanás, e se tornarem povo de Deus. Isso é a figura do quê? Essa é a pergunta. Percebam, na mesma noite que o cordeiro é imolado, que o sangue é colocado nos umbrais da porta, o povo é liberto. É exatamente aquilo que está em Colossenses 1,13. Ele nos libertou do poder da escravidão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Ou seja, Deus também é exemplo do que fez no Egito, fez conosco através de Jesus, nos arrancando do império das trevas e nos trazendo para a luz. A Páscoa representa redenção. Pelo que o texto que está lá em Êxodo 12, no Velho Testamento, é carregado de figuras de simbologia profética, que se cumpre completamente em Jesus. A Páscoa e a festa dos pães ázimos eram festas que eram comemoradas conjuntamente. Por isso que Paulo, ao falar à igreja em Corinto, ele fala do Cordeiro Pascal e fala também do pão sem fermento. Essa para ficar bem claro para aquela comunidade. Notem que esses dois textos que lemos de início, o Antigo Testamento, o Êxodo 12, possuem semelhança como sombra e cumprimento. Estão entendendo? Veja, lá em Êxodo 12, verso 3 a 5, nos fala que deveria ser separado um cordeiro ou um cabrito para ser imolado, e que esse animal deveria ser macho, de 1 ano, sem defeito, de modo que ele era separado no 10º dia, mas é imolado só no 14º dia. Isso para que possa ser examinado para ver se ele não tinha defeito. Ora, pense comigo. A exemplo disso, Jesus, o Cordeiro Pascal, apontado por Paulo, também apresenta-se como aquele que foi separado, preso e examinado sem defeito. Tanto que se você procurar nas Escrituras, você vai encontrar que Pilatos relata assim em João 19,4, quando ele faz o julgamento, aquele julgamento de Araque, dizendo assim, ele declara: eis que eu vos apresento, para que saibas que eu não acho nele crime nenhum. Foi isso que Pilatos disse. Ou seja, Pilatos disse, não acho nele motivo nenhum de acusação. Ou seja, Jesus foi apresentado no madeiro como um cordeiro sem defeito, e nós bem sabemos que ele, mesmo sendo tentado, nunca pecou. Ou seja, Jesus não tem defeito. A gente pode já imaginar e ver um paralelo de uma forma bem clara. Note que nós vemos em Êxodo 12, verso 6, que o cordeiro deveria ser imolado ao pôr do sol. Pois bem, quando você lê a respeito da morte de Jesus, está lá em Mateus 27, 45, diz a palavra que houve trevas em toda a terra, da hora 6ª até a hora 9ª.
da hora sexta é do meio-dia às 3 horas da tarde. De modo que todos os relatos do sofrimento de Jesus e da morte de Jesus se deu no finalzinho da tarde. Ou seja, o Cordeiro morreu ao pôr do sol. Então, meu querido, minha querida, entenda que tudo que resta relatado lá no Antigo Testamento faz uma referência como sombra a respeito do que estava por vir na vida de Jesus, no Redentor nosso. Lá no verso 3 e 4 de Êxodo 12, nos é apontado que deveria ser separado um cordeiro para cada família. Pelo que nós devemos entender que Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é algo para ser celebrado sozinho. Veja que Deus fala para compartilhar com a família, mas se a família for pequena é para chamar os vizinhos. Isso nos mostra que não há vida cristã onde nós não compartilhamos o Cordeiro. Não é possível a gente entender vida cristã sem nunca compartilhar a fé, sem incluir outras pessoas, sem lutar pela conversão de outras pessoas. Deus diz a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, nós precisamos entender que Deus pensa em família. Deus pensa em comunidade. Amado, amada, entenda, há um plano para a nossa família, há um plano para nós, há um plano para a nossa nação, e nós devemos lutar por isso. Os planos do Senhor incluem ajuntamento, comunhão. Está muito na moda hoje as pessoas viverem uma vida de fé solitária, sabe? As pessoas não estão mais vivendo igreja. Muitos se limitam a uma fé que caracteriza pela busca de algo oferecido nas plataformas digitais, onde o sujeito escolhe o pregador, escolhe o tema, escolhe o louvor, tudo segundo o seu gosto, e acreditam numa salvação personalizada. Isso é o que nós estamos vendo por aí, sabe? Isso, se você bobear, papai e mamãe, tome cuidado com seus filhos, vocês não estão buscando esse tipo de salvação. O que Deus está nos falando de uma forma bem clara hoje é que Jesus não é para nós desfrutarmos sozinho, mas é para você compartilhar. Por isso é que eu não entendo, muitas vezes, pessoas que têm o privilégio e podem vir no templo e não vêm no templo. Tá? Preferem assistir em casa. E eu não estou aqui dizendo aqueles que não podem, amém, é uma ferramenta maravilhosa, mas aqueles que podem vir num templo, devem vir ao templo, porque isso é bíblico. Este momento aqui é um momento santo e bíblico, tem fundamento no Senhor. Se nós seguirmos o texto de Êxodo 12, veremos lá no verso 7 um outro princípio extraordinário. Dá uma olhada aí, ó. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Queridos, entenda. Em 1 Pedro 1, 18 e 19, nos aponta que não fomos resgatados por prata, ouro ou coisas corruptíveis, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue do Cordeiro. Agora veja, isso me ensina que não basta só o Cordeiro ser imolado. É preciso que cada pessoa, cada casa se aproprie desse sangue e evidencie sua presença protetora e libertadora. Imaginem vocês alguém que tenha imolado o cordeiro, tal qual quando Deus falou através de Moisés, ele simplesmente não colocasse o sangue nos umbrais da porta. Já imaginou? O que está falando aqui? De uma forma bem clara, não basta você se apoderar, você tem que tomar posse do cordeiro. Queridos, observem que até a 9ª praga, tudo quanto atingia os egípcios não atingia o povo de Deus. Fazia-se noite num lugar, mas aonde estava o povo de Deus era dia.
Fazia-se peste num lugar, mas onde estava o povo de Deus não acontecia. Mas quando chega a 10ª praga, Deus diz que não julgaria mais o povo, mas sim os deuses do Egito. Olha o que está no verso 12, ó. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Em outras palavras, Deus estava falando que era a hora da escolha. Ou vocês ficam com os falsos deuses dessa terra, ou ficam comigo. É isso que o Senhor estava falando através da 10ª praga. Ou seja, não há distinção. A praga era para todo mundo. Do mesmo modo, o livramento também. Porque não existe nenhum lugar na Bíblia dizendo assim, olha, se um egípcio fizesse esse ato de conversão a Deus, se ele não seria poupado. Não tem em nenhum lugar. A pergunta muitas vezes é que nós temos que entender é o seguinte: quem é o teu Deus? Tem pessoas que muitas vezes pensam Deus como sendo a sua esposa, seu esposo, seus filhos, sua profissão, seu dinheiro, sua posição social. Não basta apenas nós sabemos que Jesus morreu por nós. Nós precisamos de uma apropriação, de modo a dizer de uma forma clara: Ele fez isso por minha causa. É isso que o Senhor está falando, sabe? Ou seja, eu tomo posse para minha vida, para minha casa. Entenda, o sangue imolado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é para todo mundo, mas só resolve o problema daquele que aceita e recebe para si esse sacrifício. Senão não vale nada, se você não toma posse. Em 1 Timóteo 6,12, Paulo diz assim: combata um bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Queridos, nós precisamos tomar posse daquilo que o Senhor nos concede. Agora vamos seguir, Êxodo 12, verso 8 a 10. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Queridos, preste atenção aqui. O pão sem fermento, no contexto atual, vamos pegar o texto de Paulo, 1 Coríntios 5, como sendo o mais atual. O contexto atual fala de uma vida de santidade. Amados, no caso, Paulo nos faz no texto de 1 Coríntios 5, verso 6, um alerta. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada. Esse é o alerta que Paulo está falando. As ervas amargas diz respeito a arrependimento, um momento de tristeza, pecado. No caso, Paulo orienta, verso 7, livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Ou seja, joguem fora o fermento do pecado, para ficarem completamente puros. Verso 8, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade ou da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Entendam, Jesus fala: arrependei-vos e crede no Evangelho. Antes de falar em fé, de você acreditar, ele fala em arrependimento. E muitas vezes nós ignoramos uma parte importante dessa celebração que nós fazemos dia a dia em relação a Cristo com a nossa vida, justamente porque nós não levamos tão a sério essa questão do arrependimento. Tá? E Paulo está tocando nesse assunto em Coríntios. No verso 9, Deus diz: não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas, vísceras. Ou seja,
O que ele está falando assim, ó? Não celebrem do teu jeito. Não façam as coisas do teu jeito, mas do meu jeito, da forma que eu determinei. Fica imaginando, se alguém tivesse cozido, tá? O cordeiro, valia, gente? Não valia. Não foi a ordem do Senhor. A ordem do Senhor foi absolutamente clara, e naquilo que ela é clara, nós devemos cumprir. Então, falando aqui, ó, queridos, como nos diz Luciano Subirá, um dos maiores problemas que as pessoas hoje em dia têm, é que ao invés de adaptar a sua vida ao Evangelho, sabe, estão tentando adaptar o Evangelho à sua vida. E isso não vai dar certo. Sabe, eu fiquei pensando isso aí. Vocês conhecem alguém que é meio muçulmano? Conhece um cara meio muçulmano ou não? Por quê? Porque não tem. Sabe, aquele que aceita o Islã, se converte ao islamismo, de modo que deu aquele horário dele, ele vai, onde ele estiver, ele vai estender o tapetinho dele e vai render as orações. Tal qual é orientado, não há nenhuma adaptação. Agora, no cristianismo, tem sido propalado em muitos lugares, as pessoas fazem adaptações, eles fazem concessões, não se importa que haja um pouquinho de fermento. Ah, mas é só um pouquinho. Gente, é um pouquinho de fermento mesmo que usa para fazer a massa crescer. Não precisa pôr muito. Eu acho até que se colocar muito estraga. Você só põe um pouquinho. Percebam, é importante observar que, diferentemente do que muitos praticam, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é um todo. Tanto que a palavra nos aponta de forma clara no verso 9 e 10, que o Cordeiro deveria ser assado inteiro, sem escolhas de parte. Olha só, cabeça, perna, vísceras. É assim que está apontado. E que deveria ser comido todo. Não deixe nada sobrar até pela manhã. Ou seja, o Evangelho não dá para fatiar. Eu tenho que comer ele todo. Paulo nos aponta de forma clara, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Foi meio sacrifício, gente? Foi só meio sacrifício que ele fez? Foi só uma pitadinha de sacrifício? Aqui nós vemos algo muito precioso, queridos. Nós vemos que nós não podemos fatiar o Evangelho, diminuir, nem acrescentar nada. Você não come o que quer do Cordeiro e rejeita o resto. Não é assim que funciona. Sabe? Não é do jeito que eu acho que é, não é do jeito que você acha que é, mas é do jeito que Deus diz que deve ser. Pronto, está acabado. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa é a palavra do Senhor. Perceba que o texto ainda nos fala no verso 10, que todo cordeiro deveria ser comido, não deixando nada para o dia seguinte. E o que sobrasse, inclusive, seria inutilizado pelo fogo. Já no verso 11 diz, ao comerem estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão, comam apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. Isso me ensina outra coisa, que hoje é o dia. Sabe? Não podemos deixar para amanhã, pois amanhã pode ser tarde demais. Existem muitos que, como diz a filosofia do Zeca Pagodinho, vivem deixando a vida levar, né? Deixa a vida me levar, vida leva. Pode ser que na hora que quiserem comer do cordeiro, não vai dar mais tempo. Porque, a exemplo de Noé, a porta pode fechar. E a pergunta que não quer calar, e eu sempre faço, quanto tempo mais você tem de vida? Eu não sei. Eu duvido quem aqui possa falar com certeza, eu tenho mais, não sabe. Sabe? O que existe muitas vezes no máximo é um prognóstico, sabe? Por isso, perceba, não só quem ouve não pode deixar para depois, como também quem prega não pode deixar para depois. Por isso que a palavra diz, tenho que pregar em tempo e fora de tempo. É a todo tempo. Não é amanhã, é hoje. Percebam, queridos, que Paulo nos fala no texto de 1 Coríntios 5,
para nos livrar do fermento. E o Senhor, lá no texto de Êxodo 2, diz de uma forma clara que quem fosse achado com fermento seria eliminado. Ou seja, a maneira de Deus trata com isso, ela é radical, ela é drástica, pois com o pecado nós temos que ser radical e drástico. Não tem outro jeito. Veja, o grande problema é que muitas vezes nós somos complacentes em relação ao pecado. Achamos que temos controle sobre o fermento. E nós não temos. E nesse momento eu chego a um ponto muito importante que Deus me determinou falar ao meu coração e à igreja. Isso foi objeto da segunda-feira aqui. Notem, queridos, que no texto de 1 Coríntios 5, Paulo utiliza a verdade do Cordeiro Pascal para nos falar num contexto de julgamento e disciplina do jeito correto de celebrar a Páscoa. Aponta de início que um camarada lá na comunidade estava em imoralidade com a madrasta e que toda a igreja e comunidade sabia e não tomava providência nenhuma. Isso não é invenção de Dionísio. Daí, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1 e 2, está escrito aí de uma forma bem clara. E no caso, Paulo aponta seu julgamento, determinando que o sujeito fosse, ó, verso 5, entregue a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Parece que é duro isso aqui, mas na realidade isso é uma medida para que leve a pessoa ao arrependimento. A gente tem que entender que Paulo está falando isso em amor. Agora no caso, Paulo aponta ainda o seguinte, acompanhe comigo o verso 9 em diante, ó. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. O que está se dizendo aqui, olha? Que essa não era, que a gente está lendo como primeira carta a Coríntios, não era a primeira carta, havia uma outra. Aquela que é a primeira carta no nosso texto aqui, provavelmente é a segunda. A primeira se perdeu, não faz parte do cânon. Ou porque Deus não quis revelar, ou porque não foi encontrada mesmo, tá? Mas existiu uma outra carta anterior. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões, aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Aqui ele está relembrando aquilo que Jesus já tinha falado em João 17,15. Jesus orou, não te peço que os tire do mundo, mas livre-os do mal. É isso que Jesus disse. Agora verso 11, ó. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas você nem deve comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Ele está justificando o seu julgamento. Olha, eu não estou julgando essa pessoa porque ele é de fora, eu estou julgando porque ele é da igreja. Não devem vocês julgar o que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Agora, observem aquilo que Paulo está dizendo aqui, queridos. Em primeiro lugar, Paulo está falando que a igreja, e a igreja não sou eu, a igreja não são vocês, a igreja somos nós. Deve julgar seus membros, seus pares, isso sob o fundamento de que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, basta uma fruta podre no cesto e o cesto pode ser comprometido. Agora, no caso, perceba que Paulo aqui faz cair por terra um dos principais argumentos utilizados pelos complacentes com o pecado. Coisa que, inclusive, é maravilhoso de pregar. Aqueles pegam o que Jesus diz lá em Mateus 7,1, para que a gente não julgue, né? Mateus 7,1 está dizendo assim, ó, cuidado, não julguem, você entendeu? Sem se atentar, seguir o texto até o verso 5. 7,1 diz para o não julgamento, mas no verso 5, até o verso 5 a gente acompanha aí comigo, ó. Jesus proíbe o julgamento hipócrita. Ó que está no verso 3. Por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita.
tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Aqui está ficando claro que o Senhor Jesus, Paulo está dizendo, a igreja vocês podem julgar, vocês podem aferir, vocês podem ter juízo de valor, segundo aqui está na palavra. O que vocês não podem é fazer um julgamento hipócrita. Ou seja, olha, o julgamento que você for fazer, começa por você. Olha você. Se olhe. E ainda está dizendo de uma forma bem clara, e depois que você tirar a trave, ajuda o irmão que está com o cisco. Estão percebendo? Ajuda o irmão que está com cisco. Em segundo lugar, Paulo está corrigindo o entendimento descabido que a igreja devia se isolar do mundo. Muito pelo contrário, Paulo está apontando de forma clara que nós devemos sim nos afastar daqueles que se dizem irmãos, ou seja, frequentam os cultos, cantam no louvor, aparecem no hall de membro, mas que não levam uma vida condizente com a fé que afirmam professar. Esse é o julgamento que Paulo está falando para nós fazermos. Sabe? Amados, entendam. Aqui o que Paulo está nos deixando claro é a importância de uma coisa que a gente tem se esquecido, e é o primordial que eu queria que vocês guardassem. Na contramão daquilo que estão todo mundo querendo viver, uma igreja individualizada, eu estou falando que a igreja do Senhor preserva uma coisa chamada unidade. Não a inauguração de uma caixa às bruxas, mas o que Paulo está falando é que a igreja deve ser única. A unidade da igreja. Deixa eu tentar explicar. Vocês lembram, no livro de Josué, se vocês buscarem lá, vocês vão encontrar que em um certo momento, conduzido pelo Senhor, eles foram conquistar uma cidade chamada Jericó. E Jericó era uma muralha intransponível. Eles fizeram tudo tal qual Deus tinha falado. Vocês lembram das voltas nas muralhas, do toque de chofar, as muralhas vieram ao chão, tá? Fizeram tudinho, tá? Ou seja, derrubou o milagre do Senhor, porque pela força humana não teria como cair aquela muralha. Logo depois eles comemoraram, e eles, o que eles fizeram? Eles tinham mais uma outra empreita. Eles iam contra uma outra cidade, que o próprio nome, você entendeu? Até o nome já dava dó. Ai. Vocês lembram da história? Eles iam contra Ai. A cidadezinha era tão insignificante que Israel sequer resolveu levar todo o seu exército. Ele levou parte do seu exército. Vai ser mole. O que aconteceu? Levaram um pialo, uma surra, tiveram que sair correndo, e 36 soldados morreram do exército. Agora pensa comigo. Antes um grande milagre do Senhor, derrubando as muralhas de Jericó, e o nome do Senhor sendo exaltado na vitória, e depois uma derrota vexatória. 36 caixões, provavelmente 36 viúvas, provavelmente 72 pais chorando se fossem vivos. Imaginem a quantidade de crianças, sabe, que perderam os pais. Mas por que Israel perdeu a batalha? Vocês lembram? Porque um sujeitinho chamado Acã, que era um dos de Israel, se encantou por uma bela capa feita na Babilônia, por prata, por ouro, e não destruiu e possuiu aquilo para si. Agora percebam, queridos, o Senhor, quando consultado por Josué, ao que ele responde, Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto a seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição.
Percebam que toda a fala do Senhor é em relação à nação Israel. Como diz meu filho assim, ué, quem pecou não foi só Acã? Por que Deus penalizou todo Israel? O princípio aqui é claro. Unidade, eles eram um povo. Quando um membro da família perece, todos sofrem. A igreja é o corpo na qual Cristo é o cabeça, de forma que se qualquer órgão do corpo é atingido, o corpo todo sente, o corpo todo sofre. O sangue do cordeiro nos umbrais da porta protegia todos os primogênitos da casa e livrava a família da dor da morte. Vocês entenderam? O que o Senhor está falando aqui para a igreja de uma forma bem clara, olha só, unidade. Julgamento, essa história de falar assim, eu não julguei, balela. O que o Senhor está falando, pode julgar sim, mas começa por você, caboclo, tá? E se você julgar e encontrar, se remova isso aí, ou se qualquer coisa, peça ajuda. E quando você for para o outro, ajuda ele a tirar o cisco. Amados, uma das explicações mais brilhantes que eu vi, foi ao ler um livro chamado Kryptonita, do John Bevere, onde ele faz alusão à condição esperada que se compara a um SEAL da Marinha norte-americana, onde o SEAL responde que a unidade é alcançada pelo simples fato de que a última pessoa em que um SEAL pensa é nele mesmo. A última pessoa que um SEAL pensa é nele mesmo. Cada membro valoriza de tal modo o outro, de que ele não precisa, inclusive, se preocupar com a sua retaguarda, pois sabe que vai existir sempre alguém nas suas costas, disposto, inclusive, a entregar a sua vida por aquele que ele está protegendo. Isso é igreja, isso é unidade. Queridos, é aquele princípio espelhado em João 3,16, todo mundo lembra, né? E 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Isso é unidade. Isso é o que Cristo está falando através dos lábios de Paulo para a igreja de Corinto. Ele não está pura e simplesmente estabelecendo disciplina. Ele está falando de uma forma bem clara como é que funciona. Entendam, queridos. Você que é pai, você que é mãe, você ama seu filho, não ama? Mas você faz tudo o que ele quer? Se você faz tudo o que ele quer, será que o erro não está aí? Tá. O amor não se demonstra também muitas vezes por disciplina. Ele fala para mim aqui, não vou nem falar, não vou nem olhar esse rostinho mais novo assim que nem a Virgínia, não vou nem olhar, sabe? Mas os mais barbados aqui, deixa eu olhar com o Márcio aqui, você entendeu? Deixa eu olhar para o Carlos Granado, tal. Quem aqui foi corrigido por pai? Levanta a mão. Você ama menos ele ou não? Por causa disso ou não? Sabe, nós temos visto filhos, gerações inteiras sendo estragadas por pais que suportam o fermento e são complacentes com o pecado. Em suma, o que Paulo está falando aqui, olha só, é uma coisa que é muitas vezes estranha e não é aquilo que a maioria das igrejas vive. Paulo está falando é que eu posso, como cristão, me sentar à mesa de um muçulmano, desde que aquilo que eu esteja praticando não seja contrário à minha fé. Eu posso sair com um budista, desde que aquilo que eu esteja praticando não seja contrário à minha fé. Inclusive, eu posso fazer isso como sendo o instrumento do Senhor para ganhar uma vida. Mas não devo me associar e nem mesmo sentar à mesa com aquele que se apresenta como irmão, mas não tem testemunho de vida. É isso que Paulo está falando, de uma forma bem clara. E para isso eu preciso exercer o quê? Julgamento.
E esse julgamento eu já sei de antemão que não pode ser hipócrita. Eu tenho que primeiro olhar para mim, para a minha vida. Eu não vou ler agora, mas depois eu convido vocês para dar uma folheadinha no livro de Números e encontrar uma pessoa chamada Finéias lá e ver aquilo que ele fez. E aquilo, obra do Finéias, está retratada inclusive no Salmo 106, verso 30 e 31. Dá uma olhada ali naquilo que rendeu-lhe uma aliança eterna a ele e toda a sua descendência. É maravilhoso. E eu vou concluir lendo aquilo que é a orientação da Santa Ceia. Paulo nos orienta em 1 Coríntios 11. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Gente, aqui é ceia pascal. A Santa Ceia é o substituto da ceia pascal. Nós estamos falando a mesma coisa. Nós estamos falando como é que a gente deve agir. E está falando de uma forma bem clara que isso é estilo de vida. Isso é comportamento. Pois quem come e bebe sem discernir, tá? Ou seja, olha só, o cordeiro é inteiro, não é fatiado, tá? Eu não escolho parte, você entendeu? Não adianta só comer e não passar o sangue nos umbrais, ou seja, eu tenho que tomar posse, eu tenho que mostrar quem é o cordeiro meu, quem é o meu Deus. Eu tenho que me afastar do fermento, tá? E o fermento é todo tipo de iniquidade. Por quê? Porque isso faz com que eu entenda qual que é esse sentido da ceia. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Queridos, nessa noite o Senhor, eu vou terminar, eu não quero propagar ou incentivar, como eu já falei, uma caça às bruxas, mas nos faz um convite, sabe? Feche os olhos e examine-se. Comece por você. E depois você que é pai, você que é mãe. Porque sobre você está a autoridade. E eu não vou falar para filho julgar pai aqui não. Porque isso não é bíblico. Tá? Mas você que é pai e mãe, olha a tua casa. Dá uma corridinha. Os olhos espirituais na tua casa. Você entendeu? Sabe? Vejam se há efetivo discernimento quanto ao corpo de Cristo. Dá uma olhadinha para a sua vida, dá uma olhadinha para a sua casa e responda: está tudo bem? Está tudo bem? Essa festa da Páscoa, essa Santa Ceia, esse cordeiro que Deus que tira o pecado no mundo e morreu numa cruz, por mim, por você, está tudo bem? Eu convido a igreja a observar aquilo que está relatado em João 6,57, sabe? Que diz de forma clara que aquele que se alimenta de Jesus, viverá por causa dele. Pois então, que vivamos por causa de Cristo. Pois se não for assim, não tem como celebrarmos a Páscoa do Senhor. Porque Ele vive e vive em nós, por seu Espírito. E é porque podemos crer no amanhã por causa disso. Sem essa verdade, não sobra nada para nós. Sem essa verdade, não sobra nada. Se vocês não saírem daqui com essa verdade bem clara, vocês estão perdendo tempo em vir aqui. Duro um pregador falar isso, né? Mas essa é a verdade mais absoluta. Se não for Cristo, não é o Dionísio, sabe? Não é as palavras doces do Ricardo, que o Ricardo tem palavras doces. Não são as palavras de incentivos que a gente vê do Clóvis aqui no Café Café. Não é o rigor bíblico muitas vezes que eu vejo do Clemens, sabe? Um cara assim, ponta firme. Não é o assombrante amoroso do Ivaldo, sabe? As mulheres prestimosas que nós temos. Não é isso, gente. Não é isso. É Cristo.
É um Cristo que morreu numa cruz por mim e por você. Esse cordeiro foi imolado sem pecado. E eu tenho que me apossar disso. E eu só mostro que eu me apossei disso fazendo esse exame, fazendo esse julgamento.